O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos num período muito especial porque nos preparamos para festejar o Sagrado Coração de Jesus. E é tão bonito nós olharmos para essa devoção e, mais do que olharmos, procurarmos viver essa devoção no dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. E é justamente isso que o Evangelho de hoje nos fala: a importância da coerência. Eles serão conhecidos em base ao modo como se comportam. Essa é a palavra que Jesus fala a respeito dos falsos profetas. Quem pode ser um falso profeta? Quem é? Aquela pessoa que não vive em profundidade a sua união com Deus. Até um pai de família e uma mãe de família dentro de casa pode tornar-se um falso profeta. É essa necessidade de coerência, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho hoje vai tocar no mais profundo da nossa alma. Para mim e para cada um de vocês que estão aqui nessa igreja. Cada um de nós somos chamados a refletir a respeito disso. O Senhor diz: cuidado, cuidado porque virão com peles de cordeiro, mas por dentro são lobos ferozes. E quantos falsos profetas estão por aí, nos vários setores da sociedade, em tantas situações. E qual a condição, meus irmãos e minhas irmãs, para nós não nos tornarmos também um deles? É a nossa união com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. Por isso que eu comecei refletindo, falando no coração de Jesus. O coração de Jesus é fonte inesgotável de misericórdia. E é convite para que nós também sejamos misericordiosos. É difícil? Com certeza é. É por isso que desde a antiguidade, os cristãos falam de ascese. Significa esforço para elevar-se, esforço para subir, sair desse plano rasteiro, dessa situação rasteira em que grande parte da humanidade vive, e fazer um esforço para subir um pouco mais, não para ser superior aos outros, de maneira alguma, não é no sentido da superioridade, mas no sentido da santidade, da integridade de vida. É essa a ascese da qual a igreja sempre fala e nos convida a viver. Nós estamos nesse contexto da festa do coração de Jesus, fonte inesgotável de misericórdia. Mas nós lembramos também que o Senhor é justo, e no final do Evangelho ele fala que aquela árvore que não produz bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Esse fogo, do qual
repetidamente o Evangelho nos fala, é o inferno, a ausência total e definitiva de Deus. Eu gosto sempre de falar essas frases porque de vez em quando eu paro para refletir sobre o que elas significam. A ausência total e definitiva. O purgatório não é ausência definitiva. É por um tempo, mas a alma que encontra-se ali tem esperança de um dia poder ver o Senhor com os seus olhos, de contemplar a luz do Senhor. Enquanto que o inferno é a ausência total e definitiva. Por isso é comparado a um fogo que consome e destrói. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente procura a igreja. É por isso que a gente procura entender as palavras do Evangelho. É por isso que nós nos arrependemos dos erros que a gente comete, se confessa e vai de novo para a luta para tentar ser melhor do que o que foi. É por isso que nós nos alimentamos da Eucaristia, a presença real de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade, para podermos escapar do fogo. Esse fogo que de fato existe, porque Jesus fala dele inúmeras vezes. E como ele é caminho, verdade e vida, a gente não vai duvidar das palavras dele. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos nessa ocasião, nessa celebração que nós estamos participando, quem está aqui, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, procuremos refletir um pouco sobre a nossa vida. Não vamos pensar nos falsos profetas sempre nos outros, que é a mania que nós temos sempre de olhar para o outro. Nunca olhamos para nós. É a atitude clássica de procurar. Eu tenho certeza que a gente começa a refletir sobre isso, tem gente que já pega um caderno e uma caneta e começa a anotar os falsos profetas que ele conhece. A cabeça da lista devia ser o próprio, né? O primeiro lá a ser colocado. Nós temos que ter essa coragem de reconhecer que nós precisamos de conversão. A primeira conversão não é do meu vizinho, não é do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu afilhado, do meu parente, não. A primeira conversão é a minha, Enquanto a gente não criar coragem para poder admitir isso e começar a lutar contra as nossas imperfeições, nós não vamos ter progresso. O progresso passa por essa tomada de consciência. Tomar consciência que o primeiro a mudar sou eu. E ao invés de a gente ao invés de pegarmos aí o papel e a caneta e começarmos a anotar o nome de todos os falsos profetas que vem na cabeça da gente, vamos colocar todos os defeitos que me fazem também assemelhar-me a um falso profeta. Aí sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos fazendo um ato heróico que pode nos garantir a salvação, porque é isso que nós buscamos. Domingo passado refletimos também, eu na homilia que fiz, nas missas que celebrei, falei sobre isso. Nós buscamos salvação. E salvação de quê? Do fogo, da perdição eterna, da destruição da nossa alma. Não tem mais aquele que pode fazer mal ao corpo, tem mais aquele que pode matar a alma e o corpo no inferno, disse o Senhor. E a gente tem que pensar nisso. Isso não é historinha, não. Isso não é fábula, não. É palavra de Deus. É palavra de Deus e é convite para a conversão para cada um de nós. E como é que nós vamos viver aquilo que o Senhor nos chama? Procurando imitá-lo de modo particular na sua misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como é aquela oração que a gente faz ao Sagrado Coração de Jesus? Né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A gente fala, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. De que maneira? Na prática da misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs. E não com quem está longe, com quem está do nosso lado, dentro de casa. É o primeiro ato de misericórdia para fazer com quem mora com a gente. É o primeiro ato, é o mais difícil. Com quem está fora, às vezes é mais fácil, muito mais fácil. Com quem convive com a gente é que o negócio aí pega.
Pensemos em tudo isso, que a graça de Deus hoje entre em nosso coração, em nossa casa, e que nós possamos, olhando para o coração de Jesus, fonte inesgotável de misericórdia, aprender com Ele também a ser misericordiosos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.